Acompanhe pelo site canalmake.com.br ou pelas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Canal Make Oficial. Sim, mais uma vez, mais um dia com vocês, programa que rola aqui pelo canal Make. Muito obrigado a vocês que estão assistindo aí, nossos parceiros e amigos. Agradecer a todos aqui do canal. Pedrão. Boa tarde a todo mundo. Depois de um final de semana chuvoso, ainda continua, na segunda-feira continua muita chuva. Final de semana aí muito evento foi cancelado, o evento ao ar livre, né, Cacau? Sim, e realmente sábado, pelo menos na leste, o couro comeu. Uma castigada, né? Deu demais na leste e domingo foi na norte. Castigado na rapaziada. E aqui na norte domingo foi danado, né, Pedrão? Exatamente. É assim, hoje a gente, todo dia a gente traz um convidado mais do que especial e importante aqui para a cidade. A gente, Cultura Leste, quem já acompanha a gente lá no Que Rola, que tem tanto no nosso portal quanto também nas telinhas da TV Minuto. No primeiro programa nós trouxemos o Edson Caieiro, falou do Teatro nos Parques, depois falamos com o DJ Negrada também, que é a produção da música Black. E hoje a gente tem, o nosso tema é lindo e maravilhoso, que é poesia. Mas não é qualquer poesia, é poesia de cordel. E para falar de poesia de cordel e para fazer poesia de cordel, trouxemos um convidado mais do que especial, parceiro da gente, né, Pedrão? Sim, há muito tempo. Grande Luiz Poeta. Muito obrigado pela presença, Luiz. Um prazer recebê-lo aqui em nosso quadro Que Rola. Seja bem-vindo. Boa tarde. Meu nome é Luiz Poeta, me chamo Luiz Poeta. Eu moro em São Mateus, faço um trabalho de literatura de cordel dentro das escolas. Esse trabalho nasceu no EJA, é um projeto de um livro a céu aberto que fala sobre o aquecimento global. Em literatura de cordel, eu juntei uns trabalhos que eu tinha do passado e criou um projeto dentro do EJA em 2007 falando desse tema aí do aquecimento global, da água. Certo. Não, a gente tem um VTzinho que é o VT Início, para falar um pouquinho, já que o Luiz chamou essa questão de São Mateus e todo esse processo aí do aquecimento global, a gente tem um VTzinho aí para rodar. Obrigadão, Nel. O início, né? Isso, VT Início. Pedimos a intercessão da nossa sétima arte para ser nosso estandarte com mais participação. O áudio e a visão é a luz no poço profundo dentro da sala do mundo, no clicar de um botão. Somente a educação pode nos orientar com a ciência milenar do poder da criação. São Mateus, na zona leste da capital paulistana, nasceu em 46 desde a primeira cabana, com um homem corajoso de origem italiana. Floresta, índio e cana, mula, burro, boi, jumento. Quando chegou Mateu Bey, pôs em prática o pensamento, comprando 50 alqueires para fazer loteamento. Era um tempo de fartura, mesmo sendo artesanal, pegava o peixe, salgava, colocava no varal, toda a comida em estoque, a conserva era no sal. Era grande o sofrimento, na tarimba sem colchão, uns na luz de lamparina, outros na de lampião, assim São Mateus crescia com a força do mutirão. Tudo era São Mateus, até na publicidade. Casa, carne, pão, dentista, uma contabilidade, um cavalo e um cachorro aguardando a majestade. Na escola de latão, sem merenda escolar, a população crescendo sem vagas para estudar, a sala era um container e poucos para ensinar. Veio a subprefeitura, escola estadual, veio posto de saúde, segurança e hospital, escolas particulares e o cartório eleitoral.
Era um tumulto geral, ninguém botava mais fé no Carrão e Santa Rita para São Paulo e Santo André. E o motorista dizia, nem para frente nem de ré. O trabalhador sofria, com as mãos cheias de calo, saindo de madrugada, antes do cantar do galo, e os ônibus de porta abertas, lotado até o talo. Uma linha pro Glicério, outra na Estação da Luz, o passageiro embarcava fazendo o sinal da cruz, em nome de São Cristóvão, agradecendo a Jesus. Olhando a paisagem da nobre fotografia, na esquina da Mateu Bey, a primeira padaria, açougue imobiliária, mais na frente a drogaria. Isso aí, voltamos aí com o Luiz Poeta, né? A literatura de cordel é algo muito bacana, Luiz. Durante nossas pesquisas aí para buscar material sobre o teu trabalho, eu me deparei com... Eu já conhecia também, porque eu visitei uma exposição a qual teve em São Miguel Paulista, né, Pedro? Na Casa de Cultura São Miguel, né? Quando você trabalhou lá. E você até me presenteou com um livro. Só não vou falar o que ele disse, tem aquele livro dele lá, né? Pode falar, não é melhor não, né? Ele até riu também. No metrô, né? No metrô, ele me deu um livro no metrô, gente. Eu não ia falar não, mas eu vou falar, viu? O livro eu dei lá na Casa de Cultura, e quando nós se reencontramos no metrô. Eu tava sentado. É um livrinho, é um pocket, né? Um pocket, assim, um cordelzinho bem fininho. E aí o Luiz, do jeito dele, do formato dele, bem divertido, ele falou assim, só de lembrar eu dou risada. Ele contou assim, ó, esse livro aqui é pra ler rapidinho, desse jeitão dele, né? É o tempo? É pra ler, é o tempo de uma cagada. Você entra no banheiro, quando voltar já leu. Né? Já leu. Eu não me esqueço. Livrinho de cordel é assim. Eu não esqueço até hoje, né? Luiz, fala pra gente qual que é essa diferença que a gente tem da poesia e a poesia de cordel, porque assim, muitas pessoas não sabem, né? E alguns já ouviram falar, mas não tem muito, e nada melhor do que um cordelista para falar pra gente, né? Bom, a literatura de cordel é simples, né? Assim, o nordestino, ele trabalha muito em cima desses livrinhos e é chamado de cordel porque eles faziam exposição nos cordão, né? Para poder o pessoal ler, né? Era no cordão, e aí ele colocava as historinhas de fazendeiro, de político, e escrevia as histórias e colocava nos cordão para vender. Então deu-se o nome de literatura de cordel por isso, né? Para se escrever isso aí, né? Literatura de cordel. Na verdade, Luiz, o cordel é natural do nordestino, do norte, da região norte, nordeste do país, né? Mas tu é paranaense, né? Sou paranaense. Eu tenho essa particularidade, né? Eu sou do Paraná, né? Eu sou filho de nordestina. Minha mãe é paraibana, meu pai do Rio Grande do Norte e eu sou paranaense. Né? Então, meu pai era um poeta, né? Morreu com 95 anos. Ele era um autodidata também, tocava violão, eu não toco, mas eu declamo. E ele era um repentista. Além de poeta, tem a diferença, o escritor com o repentista. O repentista, ele faz a rima na hora de tudo que vê, de tudo que está na sua frente, né? Esse é o repentista. Dos temas que pede, dos assuntos, então ele faz o tema, literatura de cordel, no repente. E o escritor de literatura de cordel, ele faz o escrito também, né? Tem um pouquinho, assim, do jeito da pegada do repente, mas eu prefiro mais escrever. Inclusive, Luiz, acho que foi essa semana nós estávamos conversando sobre o repente e o hip hop. O Sim, repente é o hip hop lá atrás. O hip hop ontem, né? Isso, de ontem. Discutimos sobre isso. A gente até falou, né, Pedro, sobre essa agora a galera que faz essas batalhas de rima. E a gente via o pessoal do repente já fazendo isso, né? Um tempo atrás, né? Um pandeirinho, um negocinho ali, um barulhinho, e já fazia a rima, né? Ou seja, nada é tão novo, né? Tudo se reinventa, né? Se reinventa, é a cultura se reinventando, né? A gente que trabalha com a cultura, cada coisa a gente vê. Pedro, no final de semana também teve umas doideiras lá, né? Que ele curtiu bastante. Teve um grupo lá também que mistura um monte de coisa, né, Pedro? Então, som mecânico, a galera fez um trabalho
uma mistura de carimbó com música indígena, com hip hop, com funk, foi uma coisa assim. Que bacana, fantástico, né? achei muito interessante. Prova que essa cultura vem sendo reinventada, né? Luiz, você tem um tempo já fazendo a literatura, e por que você escolheu o tema o verde, a água, né? É que eu brinco, falo que a água é o suco de Deus, né? Diferente da religião das pessoas. Por que foi um tema que você escolheu? São Mateus tem muito esse processo com essa questão da natureza, porque a gente viu ali no VT, né? Como chegou Mateu bem, como foi dividindo a cidade. A nascente do Rio Aricanduva é lá em São Mateus. Ah, lá? Mas foi esse um dos motivos, Luiz? O motivo de fazer esse projeto sobre o aquecimento global foi um tema que a escola deu para mim, né? A professora de portuguesa, a gentileza, deu um tema para a gente escrever sobre o aquecimento global, né? E aí, para falar da água, das matas, dos animais, e de um tema em geral, assim, né? E aí eu já tinha algumas coisas já escritas, juntei mais algumas que eu fiz, e aí eu fiz em banner. Aliás, no começo foi em cartolinas. Certo. Foi em cartolinas, né? Bacana. Fui na Casa de Cultura, fui nas escolas, e eu levava aquele trabalho em cartolina. Eu abria com as poesias de cordel e falando do aquecimento global. Aí tinha um tema da água, dos animais, da fauna, da flora, e tudo num conjunto só de palavras. O dom da poesia tem essa facilidade de fazer vários nomes numa estrofe só. Você vê a importância de um bom professor, gente? Eu sou professor, também sou meio suspeito para falar, mas você vê o professor, através de um trabalho que ele resolveu fazer, que fez um trabalho diferente um pouco, fala sobre isso, e aí fez com que despertasse essa vontade, esse anseio aí no Luiz. E aí o Luiz chegou a escrever um livro, né, Luiz? A gente depois tem um VT para mostrar também, mas eu me lembro que o Luiz teve um livro, Pedro, você comentou bastante que ele lançou lá numa livraria, acho que foi no Shopping Internacional, em Guarulhos, se eu não me engano. Foi alguma coisa assim. Shopping Aricanduva. Foi no Aricanduva, que é um dos maiores shoppings. Livraria Curitiba, não é isso? É um dos maiores shoppings, acho que é o maior shopping que a gente tem aqui. E como é que foi esse livro, Luiz? Eu sei que depois a gente vai falar um pouco que o seu primeiro livro foi uma autobiografia, alguma coisa que contava um pouco das suas histórias, mas esse livro que você lançou lá, como é que foi a experiência de estar ali, poxa, numa livraria, você que a gente brinca, o Pedro fala matuto, né? Tá lá numa livraria, tá lançando o teu livro com pessoas ali, a gente soube que teve uma demanda bacana. Esse trabalho foi o seguinte, eu tinha escrito um trabalho falando do celular, né, que chama-se A Evolução do Treco. E aí, evolução do treco! Nós vamos ouvir essa aí, né? A evolução do treco. Aí foi um amigo meu, Zé Alencar, que é um escritor também, e com outro de uma editora, que abriu esse espaço para fazer o lançamento lá dentro do Shopping Aricanduva, na Livraria Curitiba, né? Foi vendido 350 livrinhos nessa noite de autógrafo, foi muito bom, foi muita gente, foi professores, foi alunos, foi muita gente lá. E o gerente da livraria ficou muito encantado com o trabalho, porque rendeu muita gente dentro da livraria lá. Foi um trabalho bem bonito, falando do celular, né? Luiz, essa poesia do treco, ela é muito longa, ou você conseguiria dar uma palhinha pra gente sobre isso aqui? Eu adorei o treco, gente. Essa é interessantíssima. Celular, o treco, a poesia do treco. Eu vim, empresta ele um pouquinho aqui. Então, eu estava na Unify, que um professor me convidou na Unify, na faculdade, para fazer um trabalho lá, né? Falar sobre a água e tudo. E lá na faculdade eu expus, na época ainda era cartolina, eu expus como se estivesse numa sala infantil. Os alunos de faculdade chegaram, viram o trabalho, ficou olhando para aqueles negócios, da cartolina, no chão, para tudo quanto é lado, assim. Aí eu comecei a falar da água, dos animais e tudo, e aí perdi o foco, porque a turma começaram a pegar no celular lá dentro, na sala de aula. Aí eu fiquei calado, fiquei assim, sem falar nada, quietinho. E os que estavam no celular começou a olhar o que estava acontecendo, né? Olhou para mim, aí eu vi um celular bem grande, acho que até um tablet assim, eu fui lá e falei, eu estou falando de uma coisa muito importante, que é a água, que é o sistema do aquecimento global e tudo.
Mas eu estou vendo que tem pessoas que já estão sabendo de tudo que eu estou aqui para falar. Então, no celular. Mas eu sei falar do celular também. Me empresta esse celular aí um pouquinho. Aí o cara me emprestou, eu fui lá na frente com o celular. Aí todo mundo baixou o celular, né? Aí eu fui lá e disse: já estou perdendo medo, sou aluno, sou boneco. Catando milho no dedo, feito bico de marreco, para descobrir o segredo, como funciona o treco. Quando eu ligo, escuto o eco do treco na minha frente, que me faz admirar o quanto é inteligente, transmitindo e recebendo os pensamentos da gente. Deixa um triste, outro contente, tem muitos que vicia. Tome cuidado com o treco, que o treco denuncia, porque o treco não dorme, fica online noite e dia. Navega João e Maria, de um jeito carinhoso, tantos na frente do treco, dizendo o treco é gostoso, mexendo o dedo e a mente do internauta curioso. É bom e é perigoso o poder de automação, o que era brincadeira deixou de ser ficção, comprar, vender, dirigir só no clique do botão. Se meteu em confusão de namoro e casamento, já foi jogado no chão, espedaçado no cimento, porque deu informação de outro relacionamento. Aí parou, a turma bateram palma, tudo bateram palma na sala, foi um estrondo de palma, né? Aí eu falei, então eu consegui. Peguei. Bom. Aí eu falei, bom, eu vou deixar pro final, depois eu falo, porque tem 100 estrofes falando do celular, né? O cara, não, fala mais um e tal. Eu falei, bom, mais um meio, mais o finalzinho. Aí eu disse assim: liberdade, liberdade é dentro e fora da cadeia. Uns com palavras bonitas, outros com palavras feias, uns no www e outros meia. E quem não conhece a rodeia, procurando entender, afinda comprando treco e não consegue aprender, então usa duas funções de mandar e receber. E a máquina de escrever já se foi na carrocinha, entrou no vagão do trem para as invenções que caminha, vou me despedir do treco sem chegar no fim da linha. Aí fui e devolvi o celular do cara. E a turma bateu. Desculpa, parabéns mesmo. Mas tem, fala da Marinha, do céu. Eu tenho com o livrinho aí no Bacana, Luiz. Obrigado aí por essa declamação sua. A gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco, né? Bastante importante a gente ressaltar que essa cultura alternativa que tem na nossa cidade. A cidade, ela é 1001 possibilidades, né? 1001 possibilidades. O Cultura Leste faz isso. A gente divulga desde o artista que canta e toca dentro dos trens, até os artistas que estão fazendo arte de forma independente, assim como o Luiz Poeta, né? É uma honra demais pra gente ter você aqui hoje, Luiz. Por mais que a gente vive nesse São Paulo tão urbanizada, é importante esses matutos na cidade, né, Pedrão? Pra gente poder lembrar e reviver como foi a nossa vida e como ela é hoje. Então, chegando no final do primeiro bloco, Léo, brigadão, estamos juntão aí, ó, o tempo quase cravado. Tchum! Au! Aprendendo!
Estamos de volta, galera. Ao vivo é assim Eu mesmo. entrei no banheiro, ele tá dentro do banheiro, com a garrafa na mão. Estamos ao vivo já. Luiz, depois a gente... Me pegou aí, hein? Pegaram aí. Nos bastidores aqui tá rolando umas coisas, gente. Voz do Além, que tem rosto, nome. Quer entrar agora, Sandra, ou não? Então mais tarde daqui a pouquinho a gente prepara. E aí a Sandra vai entrar para poder dar os informes importantes pra gente, né? Tá bom? Então estamos aqui, voltamos, né, com o Luiz Poeta, um grande cordelista da região de São Mateus. Não tem como falar de Luiz sem falar de São Mateus, né, Pedro? Na verdade, sem dúvida. O Luiz é uma figura, é de toda a Zona Leste, né? Mas São Mateus ele tem um carisma muito grande ali, todo o pessoal adora ele, o trabalho que ele faz. E o Luiz, na verdade, também, além de escritor, ele é um fotógrafo. Ele registra, ele tem o boteco cultural dele, né, onde ele recebe os amigos ali, rola muito encontro de violeiro, de poetas, não é isso, Luiz? Queria que você falasse um pouquinho do teu boteco cultural, onde... Fala, Luiz, a gente Seu até ponto lá. já tive uma curiosidade. Precisa ir lá. O Precisamos ir pessoal lá. lá do Mural da Folha, até mandar um abraço pro pessoal do Mural da Folha, lá Isabela Moy, todos os nossos parceiros, né? Algumas pessoas não sabem, mas eu sou da primeira formação do Mural da Folha de São Paulo, né? Dos primeiros lá com o Bruno Garcês. E naquela época causou essa curiosidade de visitar esse bar, o Boteco Cultural, né? E o Pedro tá devendo lá a visita, né? Olha aí, a tomar aquela cariri lá. Te pegaram pra quê? Hoje eu sou. É que na verdade, bom, eu tinha uma lanchonete que era pizzaria com música ao vivo, e aí tive que sair lá por motivo de vendas do prédio e eu coloquei uma casa de móveis usados. Do móveis usados, passou para um outro salão, e como eu tinha já um intuito de bar e lanchonete com música ao vivo e sobrou bebidas, então eu coloquei a casa de o móveis usados e põe do lado umas pinguinhas, uma cerveja. Então se não comprasse os móveis, alguma coisa, então tomava uma cachaça. Então já tomava alguma coisa. Então aí lá é mais um lugar assim que eu faço um depósito das catrevagens, das coisas que sobrou. A gente vem falando desses nomes, né? É um antiquário, né? Algumas coisas antigas, assim, tem algumas coisas antigas, bules, balança, tem algumas coisas antigas lá. Então, as catrevagens que as tá falando, catrevagens a lá, Sandra então, falou assim, traduz pra nós. aí eu fiz uns ferros em cima e aí pendurei bastante coisa lá, muita coisa pendurada, e embaixo tem um balcãozinho, a gente serve uma cachaça, uma cariri com mel e é assim lá. E encontro os repentistas que vão lá, faz uma cantoria, a gente faz um sarauzinho particular com os amigos lá, declamando poesia. E é assim, é um ambiente bem simples, bem matuto mesmo. O cara chegar com um cavalo e pode entrar lá dentro e você vai cachaça pra ele. Com o pé de pano. E o bacana disso, Luiz, é assim, né? Você falar isso, as pessoas às vezes acham que isso só se encontra no interior, porque a gente está na cidade de concreto e tal. E a gente pensa e lembra, né, que a Zona Leste, ela é praticamente uma região sudestina. Eu não falo nordestina, é sudestino. Porque, vem muita gente do norte e nordeste, né, e vem parar aqui no sudeste. E a Zona Leste é uma região dormitória, né? A galera vai lá pra morar, né, meu? Não é aquela coisa, o trabalho tá ali, não, mas as pessoas moram. Só que elas vêm e elas trazem essa cultura dela, né? Ela traz essa bagagem toda que ela tem, e aí consegue encontrar um espaço como esse aí, que ela pode deixar o cavalo e tomar uma, né? Tem coisa melhor? Eu acho que a vantagem maior é que nós estamos ali bem pertinho do Parque do Carmo também, então tem bastante floresta ali, né? Que dá um ar puro, um ar mais livre pra gente ali. Mas já está chegando os prédios que não tinha, já tem vários condomínios, já está chegando, a evolução está crescendo, o monotrilho está chegando ali também. Então está derrubando muitas árvores, estão fazendo, né? A evolução faz com que gera destruição também, né? Porque no lugar das construções, né? a natureza vai cobrando, né? Tá cobrando, tá né? cobrando, né? A Nos mão do outros homem. dias aí é só ver o que aconteceu, que vem acontecendo em Minas Gerais, Santa Catarina, né? A natureza cobrando a sua fatura. Desde quando você trabalha com a poesia focada no meio ambiente, Luiz?
Você começou quando, exatamente? Exatamente nos anos 76 eu já escrevia sobre o meio ambiente. 76 eu já escrevia. Porque no Paraná eu já fazia os trabalhos dentro das escolas, eu que fazia os dindos de formatura para cantar, na igreja eu fazia dindos para o padre, fazia dindos para os políticos, já fazia, porque meu pai era poeta, então eu já tinha o dom também de molequinho. Nos anos 70 eu já fazia já as estrofezinhas, os dindos, esses negócios assim. E aí eu vim para São Paulo em 76, né? 76, fui trabalhar e aí depois casei, veio minha filha, eu fazia parte do conselho das escolas, então eu já levava meu trabalho também para a escola. E assim, sempre fazia. Eu fiz muita a inauguração de escolas, eu fiz muita abertura da inauguração com a literatura de cordel. Né? Era um trabalho assim. Que bacana. O que eu consigo observar até agora, nesses quase 30 minutos de papo com você aqui, Luiz, super legal e produtivo, né? Porque é um papo produtivo, é que a escola está muito presente na tua vida, né? Você começou com a literatura do cordel porque a professora pediu um trabalho. Então acho que vale a pena a gente deixar e dizer, né, que é uma categoria que infelizmente a gente está perdendo muita qualidade da escola, mas a escola é responsável por isso, por ter cordelistas, por termos grandes músicos, escritores. Então é a base, né, o trabalho da base, né, Pedro? A gente que faz gestão de equipamento de cultura sabe o quanto a escola é importante. A gente tem aqui provavelmente estamos no jeitinho aí. Eu vou pedir para a nossa voz do além, que tem um rosto. Vamos parar de brincar assim com a Sandra, vai, gente. Vou pedir para a Sandra. O seu Pedro é o pior, que ele fala Sandra Make. Sandra, não, é ótimo. Não, olá, oi pessoal. E pior, que eu queria fazer uma postagem de mim. Eu falei, como é que eu vou pôr? Sandra Make. Não, eu pus a voz do além passa o domingo com a família. Com a família, foi mesmo. Não é? Oi pessoal, boa tarde. Bom, primeiro eu queria agradecer, nossa, o privilégio maravilhoso, sem palavras aqui para falar sobre você, Luiz. E tem gente aqui bacana assistindo a nossa live, tá bom? E também vou continuar falando o seguinte, eu sei que tem pessoas que estão acompanhando a nossa live, mas ainda não estão inscritos. Então a gente não consegue saber o nome, não consegue compartilhar, e vocês também não. Não manda mensagem falando que está com problema, é porque tem que se inscrever, tá bom? Se preferirem, também tem no Facebook. Só que o YouTube, ele dá uma condição técnica melhor pra gente. O som, a imagem é melhor, né? Então a gente prefere que todo mundo vá lá pro YouTube. Gente, o seguinte, olha que legal. O Nonato Araripe tá aqui. Vem da live. Olha só. Tá acompanhando ao vivo. Ó, e tem uma outra pessoa aqui lá de Petrolândia. Nossa, quem é? Amilcar Amaral. Conhece? É você, Pedrão. Nossa, Cruzeiro Amilcar. Bola, grande bola. Olá, estamos assistindo daqui de Petrolândia. Parabéns pelo programa, tá curtindo pra caramba. Que legal. Obrigado, tá aqui. E tem mais gente aqui, peraí. Tem o Mário Sérgio Lopes. Também. Fala, doideira. É nóis, mano. Acompanhando aqui a nossa live. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais alguém aqui. Beto Graneiro. Viviane Alexandre também acompanhando aqui com a gente. Beijo. Tá bom, é isso aí. Vamos deixar também as nossas redes, né, Pedro? Do Cultura Leste, importante. Hoje a gente também tem ainda os últimos minutos finais, que a gente vai trazer a agenda cultural da semana. Essa agenda também que é partilhada e ela é feita o processo de multicast dela na TV Minuto, nas TVs do metrô e também na CPTM. Luiz, tem uma história, que é muito engraçada, que eu fui buscar seu material e depois a gente vai soltar esse VT aí. Mas eu falei, o cara tem que ser muito doidão mesmo pra fazer isso. Você voltou 400 quilômetros. 400 quilômetros. Pra fazer uma foto. Pra tirar uma foto. Isso que eu coloquei. Conta pra gente, mas depois o VT vai falar mais um pouco. Isso aí no espaço. Primeiro você viajou 11 mil quilômetros, né? Foi 11.500 quilômetros. Foi em 96, eu fui pra Fortaleza, né? De lá eu fui pro Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte fui pra Paraíba. Isso, em cada parada eu fiquei em Iguatu 15 dias. De Iguatu eu fui pra Fortaleza, fiquei uns 20 dias. Lá passei por Mossoró, fui para Rio Grande do Norte, que é a família do meu pai. E aí eu fui por dentro de uma serra lá, 80 quilômetros andando de carro.
para não rodar 300 por fora. E fui sair lá na Serra do Teixeira, na Paraíba. Lá em Patos, na Paraíba. De Patos, eu lembrei que eu tinha passado na frente do Museu do Gonzagão. E pertinho do Padre Cícero. Eu falei, caramba, eu passei lá e não fiz as fotos. Eu tenho que voltar. Como é que eu vou falar que eu passei lá e não tenho as fotos de lá? Eu vou voltar. A mulher falou, você é louco? Vai voltar. Então, os loucos fazem, né? E os normais ficam pensando, né? Então, eu já vou fazer. Aí os normais pensam, né? Ficam pensando, os loucos fazem, é verdade. Aí eu voltei, fui no Museu do Gonzagão, conversei com a menina que ficava lá representando na época. Inclusive, eu fiz foto com a sanfona do Luiz Gonzaga, o gibão e o chapéu dele. Hoje eu não sei se autoriza mais, mas na época, isso aí foi em 96, né? Tava dentro de uma vitrine, cadeado e tudo tal. Entrei na casa do Luiz Gonzaga, ficamos lá, fomos ver o viveirinho das asas brancas que tem lá. Eu, minha esposa e minha filha. Na época tinha 12 anos, hoje ela tem 34 anos, 33 anos. Aí voltei para poder fazer. Aí fiz a foto do Museu do Luiz Gonzaga e voltei para o Padre Cícero em Crato, para fazer a foto lá do Padre Cícero, da estátua lá. Foi os 400 quilômetros que eu voltei para trás. Cara. E você tá reclamando do que tu dirigiu 200 quilômetros? Tirei 2.500 fotos na época, do Sertão e do Agreste e Marne. Voltei já revelado com 2.500 fotos. Que bacana. O Nel, você tem aí pra gente o outro VT que a gente mandou essa semana aí do Luiz, que é uma matéria que ele falou sobre o cidadão, né? Cidadão de São Mateus. Tem uma matéria aí pra gente ver aí. Ó. Vocês estão em casa, vamos ver agora. Câmara no seu bairro é uma sessão pública para aproximar os vereadores e a política de você, o munícipe. A cada audiência, nós buscamos personagens que se destacam nos bairros em que vivem. Em São Mateus, encontramos o ex-pequeno agricultor paranaense Luiz Carlos Florentino Silva. Ele se tornou um poeta e escritor cordelista em São Paulo, onde chegou há 39 anos. Imagine uma criança sendo alfabetizada, brincando, sendo feliz para não crescer frustrada. Um dos maiores orgulhos da vida dele é uma viagem ao Nordeste, com a mulher e a filha, então com 12 anos. Ele rodou 11.500 quilômetros de carro e conta, ainda hoje emocionado, que voltou 400 quilômetros para fazer 2 fotos, da estátua do Padre Cícero e do Museu do Rei do Baião. A razão da emoção é simples. Porque eu vesti o gibão de Luiz Gonzaga, coloquei o chapéu dele na minha cabeça e coloquei a sanfona dele no meu peito. Morador de São Mateus desde que chegou aqui, o cordelista paranaense tem uma definição arguta sobre a vida na periferia. Periferia é movida a barulho. São as palavras de Luiz Poeta. Periferia movida a barulho. Barulho não sabemos. Mas quando você diz barulho é isso, né, Luiz? Barulho é, né? A movimentação, as casas que tem música ao vivo, a galera que se mobiliza, né, para fazer a cultura acontecer, né? Que na periferia é bem assim, né, Pedro? A gente que faz para a periferia e para a periferia, né, Pedro? Sabe que é bem assim que acontece, né, cara? Barulho é total, geral. E, ô Luiz, me fala uma coisa, uma poesia a céu aberto. Livro, né? Livro a céu aberto. Livro a céu aberto, desculpa, é isso aí. A característica desse livro, o livro a céu aberto, vocês estão vendo aqui do meu lado, aqui na lateral, é uma poesia aqui. Esse é diferente porque tá um espaço, eles colocam os banners, né? Então a pessoa chega e não pega o livrinho para abrir, ele já chega, a poesia já tá na cara da pessoa. Então eu acho bem interessante que você falasse sobre esse projeto teu que já vem de um tempo. Então segura aí, Luiz, porque a gente está no finalzinho do segundo bloco e aí daqui a pouquinho eu gostaria que você falasse mais sobre esse livro a céu aberto pra gente. E aí a gente vai pro último bloco, infelizmente, com essa figura, como vai rápido. Já? Né? Já. Tamo juntão, Nel. Aô!
E voltamos, último bloco com o grande Luiz Poeta. No bloco final a gente falou sobre poesia a céu aberto, né, Pedro? O livro a céu aberto. O livro a céu aberto. Fala um pouquinho pra gente, Luiz. Como eu disse, esse livro nasceu dentro da sala de aula, eu falando sobre o meio ambiente, que é um trabalho de conscientização, né, sobre o meio ambiente, né? Então, algumas estrofes, 3 estrofezinhas aqui para falar desse trabalho, né, que é assim. Eu queria imaginação por mais de 200 anos dos projetos e os planos dessa nossa geração. Qual seria a ação de cada um dos continentes, quem seriam os combatentes da grande poluição? O clima, a vegetação, água doce, água salgada, e qual seria a estrada da nossa preocupação? Pelo sim e talvez não do estudo científico, seria tão magnífico tomar conscientização, ver o clima e a razão, porque não é como era o outono, a primavera, o inverno e o verão, a troca de estação, às 4 no mesmo dia, o planeta em agonia, sentindo a degradação. Nas águas do oceano dá para ver milhões de sete, químicas, garrafa PET, vidro e pedaços de canos, os restos de aeroplanos, louça, talheres, metal, aquáticos passando mal, comendo plásticos e panos. Faz isto pelo engano, sem conhecer teorias, criando anomalias, sem consciência dos danos. Mas tudo isso não quer dizer que o mundo vai se acabar, mas devemos preservar para isso não acontecer. Nossos filhos vão crescer, vão ver tudo diferente, pouca água, muita gente, todos querendo beber. Então é melhor viver preservando o que tem, que tudo isso ninguém não leva quando morrer. É mais ou menos assim, falando. Sandra. Me inspirou. Ô Luiz, sou eu aqui? Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Assim. Bacana. Aí tá desligado aqui. Luiz, você me inspirou aqui, acordou um leão. Quero fazer, eu quero falar sobre a sua inspiração. Vou entrar num pouco sobre religião. Ó, já virei poeta. E também quero falar. Você falou sobre essa última poesia, sobre acabar o mundo, a população e tal. Vou entrar nisso, que eu tenho uma teoria, quero compartilhar isso com você. Meio maluca, mas vamos falar disso. Bom, primeiro. Sobre a gente recebe aqui muitos compositores, né? A gente tem um aqui que é fera, que é o Bozo Barrete, né? E que compõe para muito artista tal. E ele uma vez disse, até arrepia quando eu lembro, com muita emoção, que as melhores composições que ele fez, ou melhores não, todas, ele fala que não é ele. Ele sente que ele recebe, enfim, na religião dele, do jeito dele, ele fala que não é ele. Que ele simplesmente escreve, né? E como ele é muito família, muito do cotidiano, isso tem muito... Ele fala muito de amor, por isso que ele fala que não faz mais sucesso, né? Que agora é só sofrência, só cornice. Não faz mais sucesso. Ele não é corno e ama todo mundo, então... Isso, ele fala que ele faz sucesso. Então eu queria saber, você entendeu onde? Eu quero levar para o lado da espiritualidade. Você sente isso, tem a ver? Ou não necessariamente? Sim, porque até eu tenho, assim, um lado que... Minha religião é eu mesmo, né? O meu templo é o meu corpo, né? Eu até tenho uma poesia que eu falo que o ser humano vive como se nunca morresse, nada desaparecesse e o mundo não se acabasse. O outro lado da face o homem ainda não conhece. Vai o dia e anoitece, continuando o enlace. E o perdão libera o passe, e o visto no passaporte, e o voo do teletransporte leva o amor que renasce. Essa poesia fala assim, né? E eu oro muito, particularmente, eu tenho minhas orações, oro, sou católico ainda, que é de família, né? Vou nas missas, gosto de quando vou para o interior, sempre vou na missa lá, na igrejinha lá, então esse lado espiritual eu tenho, graças a Deus, assim, eu me concentro muito, assim. E aí tem poesias que eu fiz, né? Eu sinto esse lado também, não sei se é psicografado ou se é alguma coisa assim, porque depois eu falo, mas será que foi eu que fiz mesmo, né? Será que foi eu que fiz essa poesia? Eu fiz uma poesia assim: as palavras não são minhas, vêm de outras dissertações pela razão das razões em pequenas palavrinhas. Está na linha das linhas de grandes pesquisadores, no livro dos escritores para a evolução que caminha. Quem preserva está na linha, e quem escreve faz história, e quem lê leva para a memória e repassa às criancinhas. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom.
Ótimo. Boa resposta, ok. Sandra. Tem algumas Sim, poesias assim, né? Sim. Então, essas inspirações eu sinto que eu sento, às vezes 2, 3 da manhã, às vezes eu estou escrevendo, às vezes mais cedo, onde eu sento num sofá de espera, eu anoto, pego um caderno, eu sempre ando com caneta e coisa. Aí eu sento enquanto aguardo o meu atendimento, eu estou ali escrevendo. Diz que quem escreve, quem lê, nunca está sozinho. Né? Diz que ler é uma viagem, né? Você lê é uma viagem. Maravilhosa. Então, Não tem eu leio limites, tudo, né? né? Ótimo. Muito importante. Agora, outra pergunta tem a ver com isso que está acontecendo do vírus, coronavírus. E outro dia eles estavam discutindo aqui, eu soube da notícia assim, meio de supetão, aí veio um insight assim, eu falei assim, gente, o que está acontecendo lá na China é darwinismo. Aí ficaram olhando para mim assim, como assim darwinismo? Eu falei assim, gente, é seleção natural. Eles fazem coisas que não estão, é muita população, é natural, um ciclo que se renova. Aí ficaram me olhando assim, tem um pouco de sentido? Porque né, o darwinismo, você renova. Por exemplo, na China tem muita gente, não cabe todo mundo, não tem comida para todo mundo, então tem que morrer. É um processo natural, não sei. Eles comem tudo, insetos, eles comem inseto, morcegas, não faz parte da cadeia, gente, não faz. Eu também imagino isso, né? Então, tá meio, mas tem sentido. Tem sentido. Né? É porque o homem, ele tem o poder de construir e destruir. Então a mão do homem é que faz tudo isso. Nada se faz se a mão do homem não tiver. Né? Então ele faz coisas e destrói, e ele cria as coisas que a gente é o que a gente come. Exatamente. A gente é o que a gente come. Né? Olha, o homem, existe um termo técnico que fala direito de fala. Que você, por exemplo, o que você está falando, eu quando eu tive minha filha, gente, era uma preocupação imensa no que eu comia, impressionante, porque a tua filha é aquilo que você come, né? Então, isso que você tem todo sentido para quem é consciente, óbvio, né? E é isso aí. Então, tem sim, porque é seleção natural, né? Ficam os fortes. Você sabe que o passarinho, quando ele tem duas crias, ele mata? É porque tem não é isso? Tem algum, eu aprendi isso a duras penas. Só para um, ele vai trabalhar menos. Só para um, porque ele não consegue dois, ele mata. Eu descobri isso, fiquei chocada. O mais fraquinho era o que eu gostava, ele matou, coitadinho, mas depois eu descobri que ele não conseguiu os dois. Beleza, obrigada. Bora o que rola? Bora o que rola, então? Bora o que rola. Luiz, a gente gostaria de deixar as considerações finais, de repente, você tem o livro, né, que você fala que deu o surgimento dessa tua viagem, desse processo que teve inclusive a entrevista que você deu, né, para um cidadão ali. Mostra o livro pra gente aí, Luiz. Esse é o primeiro livro, né, que é o Poesias, Palavras que Não Envelhece. Ele foi lançado em 11 de setembro de 97, né? Quem me deu uma força para escrever esse livro foi um jornalista, que era o Corino, que era de São Mateus, um grande jornalista, né? E ele me deu uma orientação, falou, busca patrocínio, você tem muito trabalho, que dá para editar um livro, busca patrocínio, busca os comerciantes, busca... E aí eu fui atrás dos patrocínios, e arrumei 65 comerciantes, amigos, e aí foi uma venda de 650 livros no lançamento, porque cada patrocinador ficou com 10 livros. O editor da editora Marco Marcovitch, que lançou o livro do Maguila, ele falou, eu nunca vi um escritor, há tantos anos que eu trabalho na editora, vender essa quantidade de livros. Porque eu pedi para ele, leva 650 livros. Aliás, 700. Ele falou, mas você é louco? 700 livros, por quê? Eu falei, porque eu quero que leve. Se não vender, eu levo para casa, eu vou vender o meu trabalho. Porque ele queria uma porcentagem para poder vender, né? Eu falei, não, eu mesmo vou vender meu trabalho. E eu vendi meu trabalho todinho. Então foi vendido 650 livros na noite de autógrafo, lá na Avenida Mato Bey, no Centro Cultural lá. E foi... Né? Você lembra também, Pedro? Maravilha. Pedro também, o Luiz falou um negócio aqui, que ele, quando ele vai nas cidades, ele vai nas igrejinhas, né? Que igrejinha? O Pedro vai na igreja. Papo das igrejinhas. Bom, Cada um tem seu santo. O Pedro gosta da igrejinha, bicho, tomar Cada um tem seu santo, né? Não, você acabou de falar. Então, é óbvio. Não podia deixar passar batido, Pedro. O Santos e o anjo da guarda, né? Muitas vezes o anjo da guarda tá ali de olho na gente, né? Não podia deixar passar batido. A gente brinca, né? Você vai na igrejinha hoje?
dá pra sei lá também. Tem que rezar. Eu tenho que dar a minha contribuição diária. Luiz, a gente agora estamos depois dos minutos finais. A gente gostaria, infelizmente, estamos indo para os minutos finais. A gente gostaria de deixar aí as considerações finais. Você gostaria de falar alguma coisa que a gente não falou? Nós ficaríamos aqui horas conversando, né? Você declamando poesias que a gente sabe que não falta, né? O teu acervo é muito grande. Fala pra gente aí alguma coisa que você queira que a gente não falou, Luiz, aqui na nossa entrevista. Eu vou deixar aqui nas considerações finais a poesia que a água é mais que o ouro no seio da humanidade. Imagine os humanos, né? Vou reiniciar aqui. A água é mais que o ouro no seio da humanidade. Imagine os humanos lá no tempo da caverna. Imagine a evolução até a era moderna. Imagine a sua casa sem água lá na cisterna. Esta sim, vamos cuidar para ela continuar com vida na fonte eterna. Imagine uma floresta na primavera enfolhada, retendo as águas da chuva, mantendo a terra molhada. Os animais lá na fonte, bebendo da água espelhada, refletindo os beija-flores, exibindo as suas cores com as asas espalhadas. Imagine uma criança sendo alfabetizada, brincando, sendo feliz para não crescer frustrada, recebendo educação para fazer a caminhada, vai descobrir que o tesouro é a água mais que o ouro nos passos de sua estrada. Essas são. Máximo respeito máximo, Luiz Poeta, né? Um poeta da Zona Leste de São Paulo. É sempre bom, né, pra gente do Cultura Leste, né, Pedro, trazer esses artistas e mostrar esses rostos e esses talentos que existem escondidos por aí, né, meu? Bastante. Acho que é o que nos move, né, Pedro? É o que nos move, o que fez surgir o Cultura Leste, o que fez surgir o que rola, né? E a gente vem levando com muita força e bastante seriedade com isso. Luiz, tem esse livrinho aí que é particular, né, de cordel, né? Esse aqui é o Além da Infância, né? Esse daqui é a História de São Mateus. Esse outro aqui é a Evolução do Treco. Né? A Evolução do Treco tem também um livrinho, gente. Mostra aqui. É um computador. É um computador aí na época com fio, hoje já tem os sem fios, né? Já tem tudo lá. Aí dentro aqui tem o, né? Aí, do celular, dos tijolão até o computador mais moderno, né? Sem usar com teclado sem fio, né? etc. E tal. Aí aqui dentro começa aqui. Tem uma poesia, falar pensando e pensar falando também, que é muito boa. Mas eu vou declamar só essa aqui, que é falar do cordel mesmo. Bacana. E aí depois o Pedro vem com a agenda cultural da semana. Vai no tempo. Dá tempo, tranquilo. Estou vendo que o cordel está saindo da gaiola. Está indo para a escola, para as mãos do leitor fiel. Tem palavras a granel na estrofe da leitura, expondo a literatura no cordão do carretel. É a pedra do anel de alunos e professores, fomentando os valores na praça, escola e no céu. O céu é o centro. Muito obrigado. Como é que faz pra te achar, Luiz? Agora que são elas, quer ver? Como faz pra te achar, Luiz? São elas. Sinal de fumaça. Como é que a gente faz pra te achar? Cultura Leste. Os poetas são assim, Cultura meio Leste, né? Não mexo muito com a internet, eu não sou muito assim. Mas eu tô vendo que eu vou ter que entrar, né, nessas paradas aí também, né? Aprender algumas coisas. Se quiser saber mais então sobre o Luiz Poeta, acessa lá as nossas páginas do Cultura Leste, que chega até ele o seu pedido e a sua necessidade. Então a gente hoje criou uma pequena vinhetinha para nossa agenda cultural. Eu vou pedir pro nosso parceiro Nel aí rodar aí. E obrigado mais uma vez, viu, Luiz? Nós. Obrigado mesmo. Temos vinheta? Temos uma aí. Agora segura que é rock and roll, hein? O quê? É louco! Salve, salve! Pedrão! Já que é rock and roll, é o seguinte, a agenda cultural é o que tá rolando nas 3 linhas do metrô, tá bom? Na vermelha, azul, na linha verde, na CPTM também, CPTM, Osasco e tal. E já que começou com rock and roll,
em Parelheiros, no extremo sul de São Paulo, vai rolar dia 9 o Gasolina Rock Fest, a 4ª edição. Tá lá, esse é um evento ali em Parelheiros, é na Praça Júlio César de Campos, ao ar livre, né? E quem quiser colaborar, rola aí, chega aí com 1 quilo de alimento lá pra galera. Tem a banda Escombro HC, Lamarca, Ossos Cruzados, Rancatoco e por aí vai. O nome das bandas são os melhores. Quem não estava Então, dia 9, a partir das 13 horas, lá na Praça Júlio César de Campos, em Parelheiros. É só colar. E da Zona Sul, nós vamos lá pra Zona Norte, não é isso? Zona Norte não tá rolando, vai rolar o Bloco do Jatobá, na Casa de Cultura Tremembé. Ô, grande parceiro risada, hein? Dia 8, a partir das 19 horas, na Casa de Cultura Tremembé, beleza? O que mais nós temos aqui? Temos uma banda aqui também, uma banda Engrenagem Urbana, Sesc Itaquera, caralho. Engrenagem Urbana, uma galera... uma galera fortíssima ali da quebrada, ali dia 9, às 15h30. Show, totalmente, tudo isso aí que a gente tá passando pra vocês são eventos gratuitos, de beleza? forma gratuita, né, Pedro? Exatamente. Na Leste a gente tem também Voz em Fúria, é isso, Pedro? Sim. Voz em Fúria, na Astorga, ali na Vila Guilherme, ali próximo ao metrô Vila Guilherme. Mas o bacana aqui é o Trio Amizade, vamos falar aqui da Trio Amizade, porque eles vão se apresentar no dia 7, às 18 horas. É a entrega de um prêmio que... Fala você. O Cultura Leste está recebendo um prêmio agora no próximo dia 7, na Câmara Municipal no centro. Exatamente. É o prêmio Ibero-Americano de Ouro. Prêmio Ibero-Americano de Ouro, Cultura Leste vai estar recebendo, e o Trio Amizade vai estar fazendo lá um pocket show lá, recepcionando mais outros artistas que irão. Sabe quem vai estar recebendo esse prêmio que eu descobri? Da Gama. O meu mais novo brother aí de uns 4, 5 meses, da Gama de Cidade Negra. Também. Vai estar recebendo também, vai ser uma oportunidade de a gente bater um papo. Salve da Gama, um grande abraço pra você, querido. Dia 7, é isso aí. E dá um salve aí na próxima edição do que rola aqui no canal Make, aqui no Carrefour Vila Maria. Nós vamos ter uma galera fortíssima da quebrada, uma resistência pura. O pessoal do Sarau do Vale, vai estar todo mundo aqui. Continua a poesia no ar. Semana que vem, segunda-feira, beleza? Semana que vem tem mais poesia, é isso, mais né, poesia, exatamente. Pedro, você... do Vale, o Sarau do Vale vem galera aqui. toda. Não sei se vai caber todo mundo aqui dentro, mas vai sim. Sarau do Seu Caminho, Sarau do Vale. Sarau do Vale. 5 anos de edição, então os caras vão estar comemorando conosco aqui na próxima segunda-feira. Valeu, galera. Que bom. É isso, então é isso, gente, ó. Sarau na próxima semana aqui no nosso programa. O Sarau é uma linguagem que vem crescendo muito, principalmente nos extremos da cidade. A galera que curte poesia, gosta de poesia, vem se apresentando e tem muita coisa linda, maravilhosa acontecendo com os saraus na cidade. Tem saraus que se tornou referência na cidade, né? Como o Sarau Suburbano, o Sarau do Vale, por exemplo, também. E a gente entende que esses saraus estão tomando conta nas periferias, porque a periferia ela tem a necessidade de falar da poesia, de ser a poesia. E essas poesias que são feitas no sarau, elas diz muito o que acontece aos extremos da cidade, né? Eu sempre trago essa fala dos extremos da cidade, sobre as periferias, porque nosso projeto gira em torno disso. Então não é algo que eu estou falando porque é algo que maçante, não. É porque tem que lembrar que o Cultura Leste é da periferia para a periferia. Esse é o nosso conceito do Cultura Leste. É sermos aí realmente fazer a fruição da cultura que existe nas periferias. E esse é o nosso mote, o nosso momento. É por isso que a gente vive de forma como a gente vive, de forma independente, alcançando grandes voos e trabalhando pela periferia. Não é isso, Pedro? Falou tudo, assina embaixo, meu garoto, e vamos nos despedindo, porque já tá dando horário. Quase dando horário, beleza? Ainda não deu, não. Tem mais um tiquinho ali ainda. Tem mais um tiquinho ali? Não, 50 segundos. Sabe o que dá pra fazer ainda? Tem mais? A Sandra vai A entrar. Sandra.
A Sandra Make encerra para nós. Beleza? Isso. Pessoal, ó, já avisando que quem está acompanhando essa semana a nossa live, já está na descrição do YouTube Agenda Cultural, tá lá já, tá terminando. A gente vai pôr agora no Face e falando dos outros programas que a gente tem, né? Não só esse, mas tem outros bem bacanas, são mais de 20 programas. A gente tem programa de rock, de educação sexual, de esporte. Essa semana vem o ex-lutador Matheus Serafim, campeão aí do jiu-jitsu, falando do projeto social maravilhoso, tem programa de agronegócio, enfim. Então, não esqueçam de se inscrever aí pelo nosso canal. E tchau, e já estamos me mandando embora, e chega, e até mais. Gente, um beijão, até, tchau. Acompanhe pelo site canalmake.com.br ou pelas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Canal Make Oficial.